O país que apagou as mulheres do mundo. O arquivo oculto do Afeganistão. Mulheres proibidas de falar alto na rua. Meninas banidas das escolas para sempre. Rostos e corpos 100% apagados da sociedade. E se você sofrer qualquer tipo de agressão física dentro da sua própria casa, você é legalmente proibida de ir à polícia porque o governo de lá protege o seu agressor. Um belo roteiro de filme de terror, né? Dá a impressão de ser uma daquelas histórias bem bizarras de televisão. Mas não é bem isso. Infelizmente, isso não é um filme. Isso é a mais pura e cruel realidade de um país em pleno século XXI. Nas últimas semanas, o mundo parou para assistir ao maior e mais assustador apagamento sistemáticos de seres humanos da história moderna. Da noite para o dia, metade da população simplesmente teve a sua existência deletada pelo próprio governo. Mas, como um país que já foi moderno, cheio de tecnologia, universidades e cultura, despencou nesse abismo de silêncio e extremismo em tempo recorde. Quais foram os segredos de bastidores e os acordos de bilhões que selaram o destino de tantas mulheres? Hoje, no canal GHS, nós vamos abrir o arquivo mais pesado, polêmico e urgente do canal. Prepare-se, porque a realidade por trás dessa história vai te deixar sem dormir. Para entender de verdade o tamanho do choque do que está acontecendo hoje, nós precisamos esquecer tudo o que os jornais te mostram e fazer uma viagem no tempo. Precisamos voltar exatamente a 50 anos no passado. Se você digitar a palavra Afeganistão no seu celular agora, as primeiras imagens que o Google vai te jogar vão ser de desertos isolados, montanhas de terra, cidades em ruínas e cenários destruídos por bombardeios. A gente foi treinado para acreditar que aquele lugar sempre foi um cenário de guerra, miséria e atraso. Mas os arquivos ocultos da história escondem uma realidade completamente diferente. Uma realidade que o governo atual tenta apagar de todas as formas. Nas décadas de 1960 e 1970, Cabul, a capital do país, não era um deserto em ruínas. Ela era carinhosamente conhecida como a Paris da Ásia Central. Era um polo vibrante de turismo internacional, arquitetura moderna e muita cultura. Se você caminhasse pela calçada do país naquela época, o cenário era inacreditável e completamente outro para os padrões de hoje. Nas universidades, as jovens circulavam do modo que elas queriam, de saias, vestidos, calças, o cabelo da forma que elas queriam. Elas não estavam escondidas e não eram coadjuvantes. Mulheres representavam metade das turmas de medicina e direito e ocupavam cargos de alto escalão, de cientistas a juízas. Elas dirigiam seus próprios carros, frequentavam cinemas e viviam a mesma modernidade de qualquer jovem do Ocidente. O país respirava futuro. Olhar para essas fotografias antigas hoje em dia causa um nó na garganta. Parece que estamos olhando para registros de um universo paralelo que nunca existiu. E é aqui que entra a grande pergunta: como uma sociedade tão livre, instruída e cheia de vida foi completamente destruída em tão pouco tempo? Como eles conseguiram fazer o relógio de uma nação inteira andar para trás? A resposta está trancada nos bastidores de uma guerra invisível entre superpotências econômicas que decidiram usar aquele território como um tabuleiro de xadrez bizarro. E quando o jogo político internacional começou, a vida dessas mulheres foi a primeira moeda de troca. Para entender como o Afeganistão foi jogado nas trevas, a gente precisa olhar para o que aconteceu por trás dos panos da política mundial. Nos anos 1980, o país virou palco de uma disputa brutal. De um lado, a União Soviética invadiu o território. Do outro, os Estados Unidos, querendo derrotar os soviéticos a qualquer custo, começaram a injetar bilhões de dólares, armas pesadas e treinamentos para grupos radicais que viviam nas montanhas. O plano funcionou, os soviéticos foram expulsos. Só que quando a guerra acabou, as superpotências também foram embora e deixaram para trás um país destruído e um exército de homens fortemente armados, radicalizados e sem nenhum controle. Foi nesse vácuo de poder e dessa herança de guerra que nasceu o Talibã. Assim que assumiram o controle pela primeira vez nos anos 90, eles destruíram toda aquela modernidade das décadas anteriores. Mas aquele primeiro reinado caiu em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o país após os atentados do dia 11 de setembro. O exército americano permaneceu lá por 20 anos, prometendo que as mulheres finalmente estavam seguras.
Elas voltaram para as faculdades e para os trabalhos, acreditando que o pesadelo tinha acabado, mas o pior estava sendo planejado em segredo. O dia em que o tempo parou. Agosto de 2021. Esse foi o ano em que o mundo testemunhou uma das cenas mais desesperadoras da história moderna. Sem nenhum aviso, os Estados Unidos decidiram retirar todas as suas tropas do Afeganistão de forma totalmente desorganizada. O Talibã, que passou 2 décadas escondido nas montanhas, avançou cidade por cidade em tempo recorde. Eles tomaram bases militares e o palácio do governo em poucos dias, quase sem disparar nem um tiro. O desespero da população foi tão grande que milhares de pessoas invadiram a pista do aeroporto de Cabul. Homens e mulheres tentavam se agarrar do lado de fora dos aviões militares americanos em movimento. Aquelas imagens chocantes de pessoas caindo do céu rodaram o planeta. Eles sabiam exatamente o que estava por vir. Enquanto os últimos aviões ocidentais decolavam, as portas do inferno se abriam novamente para as mulheres afegãs. O Talibã prometeu para a imprensa mundial que seria mais moderado dessa vez, mas tudo não passava de uma grande mentira, uma cortina de fumaça para o horror que estava prestes a começar. O decreto da violência e o silêncio total. O que aconteceu logo após a tomada de poder foi um massacre psicológico por meio de decreto. Primeiro veio a proibição total de meninas frequentarem escolas de ensino médio e faculdades. Depois, o fim do direito de trabalhar e a obrigação de cobrir o rosto por completo nas ruas. Mas o Talibã queria mais. Eles queriam o silêncio e o isolamento absoluto. Para você entender o nível do controle, o governo decretou que as janelas de todas as casas onde moram mulheres precisavam ser pintadas de preto. Elas não podem sequer olhar para a rua, e ninguém do lado de fora pode saber que existe uma mulher ali dentro. Elas também foram proibidas de pegar táxi ou usar qualquer transporte público se não estiverem acompanhadas pelo marido, pai ou irmão. Recentemente, eles aprovaram a bizarra lei da voz. Por causa dessa medida, as mulheres foram proibidas de falar alto ou cantar em público. A justificativa do governo é que o som da voz feminina é um pecado e não pode ser ouvido por nenhum homem estranho na rua. Se 2 mulheres se encontrarem na calçada, elas não podem nem sequer conversar. E quem fiscaliza tudo isso é a chamada de polícia dos costumes. Um exército de soldados que roda cidades armados com chicotes e pedaços de madeira. Se uma mulher for flagrada na rua conversando alto, mostrando um calcanhar ou sem nenhum homem da família do lado dela, ela é espancada ali mesmo na calçada, na frente de todo mundo, como uma humilhação pública. Mas o verdadeiro soco no estômago, o ponto mais polêmico que chocou os defensores dos direitos humanos, veio com as novas reformas nas leis da família. O governo aprovou uma medida que, na prática, legaliza a violência doméstica dentro das casas afegãs. A nova regra determina que qualquer agressão física contra mulheres dentro de 4 paredes é um assunto particular de família. Pense no tamanho desse absurdo. Se uma mulher for espancada pelo marido, pelo pai ou pelo irmão, ela está legalmente proibida de ir até a delegacia. A polícia e os juízes simplesmente recusam a denúncia. A justiça rasgou qualquer proteção à integridade física feminina, dando um escudo de impunidade para os agressores. Se elas tentarem fugir de casa para salvar a própria vida, são caçadas como criminosas e jogadas na prisão por quebra de moral. O país inteiro foi transformado em uma prisão domiciliar sem direito a socorro. Até agora, olhando para esse cenário, parece que o controle do grupo radical é absoluto e que a história terminou. Mas é no meio desse deserto de direitos que começa um dos movimentos de resistência mais perigosos e misteriosos do mundo moderno. Um movimento feito em segredo, longe dos olhos dos soldados e das câmeras do governo. Como todas as escolas de ensino médio e universidades foram trancadas para o público feminino, uma rede de cidadãos comuns decidiu agir por debaixo dos panos. Professores, pais e as próprias estudantes criaram um sistema de colégios clandestinos subterrâneos. As aulas acontecem nos porões de casas comuns, escondidas em bairros residenciais de Cabul. Para não chamar a atenção das patrulhas que rodam as cidades, as meninas não podem carregar mochilas, cadernos ou livros. Elas saem de casa em horários separados, fingindo que estão indo ao mercado e entram uma a uma discretamente nos porões combinados. Dentro desses porões escuros, muitas vezes iluminados apenas por uma tela de celular ou lâmpadas velhas, elas abrem os livros e continuam estudando matemática, ciência, história e literatura. A tecnologia também virou uma arma secreta de espionagem. Mulheres usam perfis falsos e redes de internet criptografadas para baixar materiais didáticos em PDF e assistir videoaulas gravadas por professores que conseguiram fugir
fugir do país. Cada segundo conectado à internet é um risco imenso. Se uma patrulha do governo invadir uma dessas casas e flagrar garotas com livros escolares ou acessando conteúdos proibidos, a punição é violenta e imediata, tanto para as estudantes quanto para os donos da residência. Mesmo sabendo que estão com a vida por um fio, a cada amanhecer, milhares de jovens afegãs preferem correr o risco do que aceitar o apagamento total de suas mentes. Elas provam que, por mais que o governo tente trancar as portas, conhecimento virou o maior ato de rebeldia daquela nação. Preço do silêncio absoluto. Diante de tantos absurdos, a pergunta que qualquer pessoa sã se faz agora é: por que ninguém faz nada? Onde estão as grandes potências mundiais, a ONU e as organizações internacionais que prometiam proteger os direitos humanos? Por que o mundo simplesmente decidiu cruzar os braços e assistir a esse massacre em silêncio? A resposta para isso é dolorosa, mas mostra como o mundo real funciona. Tudo se resume a dinheiro e interesse por trás dos panos. O solo do Afeganistão esconde uma das maiores riquezas do planeta hoje, uma quantidade gigantesca de lítio. Para quem não sabe o que é lítio, é o ouro da nossa geração. É a matéria-prima obrigatória para fabricar a bateria de cada celular, notebook e carro elétrico que existe no mercado hoje. Basicamente, a bateria do celular que você está usando agora para assistir esse vídeo precisa desse mineral. Então, enquanto os países ricos dão entrevista dizendo que estão tristes com a situação das mulheres, potências vizinhas como a China e a Rússia já fecharam acordos comerciais com o Talibã. Eles não estão nem aí para as leis de lá, eles querem as minas. O governo extremista ganha bilhões de dólares para continuar mandando em tudo. Em troca, entrega o mineral para o mercado mundial. No fim das contas, a vida de milhões de mulheres virou só uma moeda de troca para o bolso de grandes empresas. E o mundo finge que não vê o horror porque precisa de bateria barata. A verdade é que esse arquivo deixa um nó enorme na garganta. E se você for mulher e estiver me assistindo aí agora, muito provavelmente está usando a roupa que quer, com seu celular na mão e livre para falar o que quiser com quem quiser. E nesse mesmo exato momento, existem mulheres sendo caçadas e espancadas por simplesmente falar alto na rua. Olhar para tudo isso esconde uma verdade desconfortável. Nós fomos ensinados a acreditar que o mundo sempre anda para frente, que o progresso não para. Mas a história recente do Afeganistão prova que a liberdade de uma nação inteira pode ser destruída e apagada em questão de dias. Enquanto o resto do mundo avança rumo ao futuro, milhões de mulheres foram trancadas à força no passado. Agora resta saber até quando a humanidade vai continuar assistindo esse retrocesso de braços cruzados. Eu sei que eu sozinho não vou conseguir resolver nada, e muito menos você também, mas eu acredito também que o silêncio nunca ajudou ninguém. Se mais pessoas conhecerem essa realidade ou falarem sobre ela, talvez a gente já esteja fazendo mais do que simplesmente fingir que nada está acontecendo. A história já provou mais de uma vez que nossos direitos e nossa liberdade não são garantidos para sempre. De repente, do dia para noite, as coisas podem mudar. Uma lei pode aparecer que nem foi com elas. De um dia para noite, um país retrocedeu há anos no passado. Hoje são elas. Amanhã pode ser você, pode ser sua filha, sua neta. A gente nunca sabe. E você? Você acha que essa situação ainda tem volta? Ou que o mundo já abandonou o Afeganistão de vez? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, porque o próximo arquivo já está sendo aberto. Até lá!